Recentemente, terremoto que atingiu a Síria e a Turquia, né, causando um grande número de mortes, infelizmente, né, tem um destaque no mundo inteiro e no Brasil também, principalmente entre os engenheiros civis. E eu vi bastante postagens, né, algumas tanto no Instagram como no YouTube, né, alguns vídeos, falando a respeito de sistemas de controle, de amortecimento, de terremotos, né, em Balneário Camboriú, daqueles edifícios altos, com aquelas piscinas nas coberturas, nas varandas, né? Aquela água vibrando, a água da piscina, né? E a gente nunca consegue correlacionar isso à disciplina chamada dinâmica das estruturas, que não faz parte da grade curricular do curso de engenharia civil, e sim da parte de pós-graduação, né? De mestrado, especialização, doutorado, etc. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês essa correlação que tem entre essas ações, né? O reflexo dela nas estruturas de concreto armado, mas de forma cognitiva, para a gente primeiro entender as premissas da norma, né, de vento e da norma de estruturas de concreto. Para ter acesso a conteúdo sobre análise dinâmica, corrosão das armaduras, reforço ou de outras áreas da engenharia, você pode acessar o nosso portal Estruturas Online. No editorial, eu escrevi sobre análise dinâmica das estruturas, né? Porque com esse terremoto, tudo isso que aconteceu, né, que ficou na mídia durante muito tempo, nós precisamos entender de fato como podemos, né, verificar essas ações que causam vibrações na estrutura. Então, a norma de vento 6123 de 88, ela versa sobre como tratar o vento nas estruturas, como transformar essa ação em carregamento. Primeiro, o que é que tem escrito na norma? Se a estrutura tiver uma frequência natural menor do que 1 Hz, nós temos que considerar a ação do vento, o carregamento do vento de forma dinâmica. E nenhum programa, né, brasileiro ele faz isso. O TQS e o EBERIC, eles fazem uma análise ELS da estrutura, né, com vento sintético de Mário Franco. E isso não dá a resposta necessária para os efeitos dinâmicos na estrutura, né? Nós não consideramos os esforços dinâmicos na estrutura. Isso significa que a estrutura concebida por nós foi analisada, né, num programa à parte e, através dessa análise do vento sintético, chegamos à conclusão que os ocupantes da edificação não vão sofrer com vibrações excessivas, né? Isso tem a ver com a análise do conforto da estrutura, conforto humano, e tem a ver com a aceleração da estrutura, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, o que fica na minha cabeça é como é que a gente pode falar em vídeos da internet sobre sistema de amortecedores, é um sistema de controle, controle de vibração, controle de terremoto, a base isolada, massa sintonizada, se a gente não consegue entender nem o básico dos conceitos da dinâmica da estrutura, né? Então, antes de fazer qualquer coisa, precisamos aprender análise modal. O que é análise modal? É simplesmente o beabá, o alfabeto da análise dinâmica das estruturas, para 1 grau de liberdade, porque depois temos que transformar isso para 2 graus de liberdade. Então, depois, com 2 graus de liberdade, precisamos também agora correlacionar a disciplina análise estrutural, porque não existe análise dinâmica sem programação. Primeiramente, temos a equação do movimento. Quando se tratamos de análise estática, né, só vai aparecer na equação estática KU igual a F, sendo F, né, o carregamento, as forças externas à estrutura. Já a análise do movimento, né, a equação do movimento na análise dinâmica, ela aparece um fator de aceleração, um fator de amortecimento e o carregamento, ele é no tempo. Ele pode variar no tempo, porque o vento é um carregamento que varia no tempo. Então existe já uma grande dificuldade, porque temos que resolver agora um sistema de 3 equações, né, de 3 conjuntos de matrizes, e no fato isso representa. Haja vista que, quando pegamos os esforços provenientes de uma análise estática
e comparamos com os esforços provenientes de uma análise dinâmica, observamos que os esforços dinâmicos são muito maiores que eu falo por quê? Porque chega a ser até 30% a 40% maior do que os esforços estáticos. Quando nós consideramos um carregamento de vento paulatino à estrutura, sendo colocado de forma lenta, esse carregamento, por mais que seja amplificado via um coeficiente de arrasto, fala a norma de vento, né, a 6123 de 88, ele ainda é inferior ao carregamento do vento como se ele fosse utilizado como uma carga dinâmica. Tem várias dissertações de mestrado, tese de doutorado, inclusive no Brasil, que pode explicar até melhor esse assunto e pode nos convencer sobre isso. Então, para resolvermos a equação diferencial do movimento, fazemos uma analogia a um sistema massa-molas, que depois também faremos analogia a um sistema estrutural. A resolução disso, de todo esse sistema que faz parte da dinâmica das estruturas, é que nos vai fornecer deslocamentos, esforços, tudo que precisamos ter de dados para poder analisarmos nossa estrutura. Então vamos lá seguir o que é que diz a norma 6123 de 1988. Para resumir, né, toda essa problemática, eu trouxe aqui um fluxo de processo do que versa a norma 6123 de 1988. Primeiramente, o vento, partimos para análise modal. Primeiro modo de vibração, frequência menor que 1 Hz. Se sim, temos que utilizar um método simplificado ou um modelo discreto. Se não, partimos para a utilização de um modelo estático. É o que todos os programas nacionais têm lá no seu default. Caso a frequência natural da estrutura, né, seja menor que 1 Hz. Um método simplificado e um modelo discreto. E eu digo para vocês, eu tenho um prédio de 7 pavimentos e a frequência natural, o primeiro modo de vibração, deu a frequência natural menor do que 1 Hz. Então, eu tive que analisar o prédio dinamicamente. Então, existe um método simplificado e nem esse método está nos programas de cálculo estrutural. Quando nós utilizamos esse método, tem um curso que eu fiz de análise estrutural em um modelo reduzido, e eu fiz as contas desse método simplificado e me deparei com valores maiores do que o modelo estático, que a norma também pede para ser utilizada, que esse modelo está nos programas de cálculo estrutural. E o modelo discreto realmente tem que fazer a análise dinâmica conforme, né, também lá está prescrito na norma. Então já temos essas grandes dificuldades ao entrar nesse universo de análise dinâmica, né? É entender o que é um modo de vibração, como se calcula a frequência natural da estrutura, porque sem ela nós não podemos nem calcular um prédio, porque se você calcula um prédio de 7, 8 andares, não verifica se a frequência natural dela foi menor do que 1 Hz. Como é que você vai utilizar o carregamento do vento, que é um carregamento mais preponderante da estrutura? O vento, o carregamento lateral, né, é o carregamento realmente que desestabiliza a estrutura. Como é que você vai poder calcular isso sem passar pela análise dinâmica? Então é por causa disso que eu venho trazer para vocês esse primeiro curso inicial de forma gratuita. Porque esses conceitos fundamentais, eles precisam fazer parte da nossa vida. Eu não tenho como ensinar algo mais profundo se esses conceitos fundamentais não estiverem gravados no intelecto de vocês. Então, gente, é isso. Este é o vídeo de hoje. Espero que tenha contribuído de alguma forma para acrescentar o conhecimento de vocês. Um abraço.